Oi, pessoal, tudo bem? Opa, cheguei. E aí? Olha só, tô cabelo enorme, uma outra pessoa já, depois de mais de um mês em quarentena. Tudo bem com vocês? Ai, deixa eu arrumar aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde para vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais aqui uma live compartilhada com vocês aqui pelo canal do Nara Devachala. Boa tarde, tudo bem? Vai deixando aí de onde vocês são, qual a cidade. Boa tarde, boa tarde. Olha aí, várias pessoas conhecidas, boa tarde. Hoje eu vou receber o querido amigo Hiroshi. Daqui um pouquinho ele está ao vivo aí com a gente para bater esse papo. Eu vou receber ele hoje às 14 horas aqui e também à noite, às 20 horas no nosso canal do YouTube. A gente tem um outro bate-papo lá de um outro assunto. Olha lá, Guarapari, Guarapari, Espírito Santo, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Um alô para todo o Brasil também. Tem muita gente aí, ó lá, Belém do Pará. Tem muita gente que está assistindo a gente do Japão. Tinha algumas pessoas que estavam acompanhando. Pessoas da Austrália estavam acompanhando também, que mandam mensagem, assistem depois, às vezes. Muitas pessoas assistem depois e deixam a mensagenzinha. Muito legal. É muito legal, né? Essa coisa de ficar vindo com mais frequência. Começa a reconhecer até o nome de vocês. Opa, pulei pessoas aqui, deixa eu ver. Paraibuna, Indaiatuba, Poa, Porto Alegre, né? Porque aqui em São Paulo, pra quem não sabe, tem Poá. Aí as pessoas confundem. Boa tarde, Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Lauro de Freitas, Bahia. Bahia, adoro a Bahia. Deixa eu ver. Eu só tava vendo se o Hiroshi já entrou. Ele já deve estar entrando daqui a alguns minutinhos. Só deixa eu ver aqui se ele mandou alguma mensagem. Porque quando eu abro aqui, eu não consigo abrir meu WhatsApp, senão fecha aqui, né? Não mandou ainda não. Deve estar entrando aí a qualquer minutinho. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Vão ficando aí, vão aguardando aí que já está entrando. Eu sempre dou alguns minutinhos pro pessoal que está chegando. Eu queria aproveitar e pedir um favor para vocês. Clica aí nesse coraçãozinho, que aí ajuda a chegar a mais pessoas. E mais pessoas podem assistir a gente aqui. A Thaís está aí já, o Hiroshi deve estar entrando já aí também. Tô aqui olhando, tá tudo ok. Então, gente, tá rolando então várias lives aqui também no YouTube. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Não era para chamar a Thaís? Eu pensei que era. Bom, na hora que chamar aí, eu chamo aqui. Peraí. É para chamar a Thaís e você ou no Hiró? Bom, vamos ver. Se for... Ah, tá falando que não tá conseguindo entrar. Eu chamo aqui. Vamos tentar de novo. Não tá indo. Por que não tá indo? Eu aperto o botão, ó. Aí fala que não vai. Bem típico de hoje em dia das lives, todo mundo passa por um processo assim. Eu tô vendo algumas também. Ontem eu tava vendo umas aqui no Instagram, eu tava chorando de rir por causa disso, porque acontece várias vezes. Eu já tô dentro, eu já estou aqui, já estão me ouvindo? Com todo mundo acontece isso. Cadê o botão? Aonde eu acho o botão aqui? Meu filho, alguém me ajuda aqui. Acho que vocês já viram isso acontecer com um monte de gente, né? Comigo também acontece de vez em quando. Aguardando, Thaís. Agora foi, ó. Agora foi. O Instagram nos ajudou. Mas isso aconteceu comigo já. Eu tô chamando por você, Thaís. O Hiro, ele entra da mesma forma. Aí eu chamo ele. Ele pode entrar pelo seu também. Eu tô chamando. Se você quiser. É só ele entrar na live que eu vejo ele entrando aqui, eu já chamo ele. E aí você já deve ter visto várias lives acontecer isso, né? Aqui também, claro. Todas as lives acontecem isso. Então a gente está recebendo pessoal, a gente está recebendo várias pessoas aqui no Instagram, não todos os dias, mas de vez em quando, e a gente sempre vai avisando vocês, sempre às 2 horas da tarde. E também eu estou recebendo por uma série de lives que são um pouco maiores, tudo mais, dentro do YouTube, do canal do Naradeva. E essa noite, hoje, às 20 horas,
Vai ser uma live em 4 pessoas, uma live diferente, onde vai estar eu, o Hiró. Opa, chegou o Hiroshi aqui, peraí. Vai estar eu, o Hiró, a Silvana e o Renê falando sobre franciscano. Resumindo, né? Mas a gente vai estar falando justamente sobre nada muda se você não mudar. Vocês vão ver à noite, vai ser bem legal. Aqui é outra só. Olha o Hiroshi aí. Oi, Hiró. Opa, tudo bom? Tudo bom? Me ouve bem? Tô ouvindo bem. Que bom. E você tá me ouvindo? Tá tudo ótimo, o sinal tá perfeito. Então tá. E aí, tudo bem? Sim, tava aguardando você ligar. Ah, que bom, que bom. E como vocês estão aí? Tudo tranquilo? Ah, aqui não mudou quase nada, né? Quem vive no mato quase não muda nada. Muito bom, muito bom. Vai mudar, porque dia 30 eu tô chegando, então pelo menos um novo morador vai estar aí. Ah, beleza. E aí, Eu te vamos ajudo a falar. fazer a horta. Oi? Eu te ajudo a fazer a horta. Vamos lá. Vai ser bom, é muito importante. E aí, Hiró, vamos falar da terapia real hoje? Pois é, coisa boa, né? Você reviu aquela entrevista sua, novinho, menino? Precisamos fazer de novo aquela camiseta, hein? Você sabe que agora, antes do bate-papo, eu não sabia se eu tinha ela ainda. Aí eu fui procurar, não tenho mais. Eu falei, será que eu tenho? Mas não tenho mais. Eu não achei. Mas como é que era ela mesmo? Era uma Ah, fonte. Era uma isso, menino, fontezinha fazendo de xixi. menininho fazendo xixi. É, isso aí, bonitinho. Era a capa de um livro, se eu não me engano, famoso na época. Isso. Eu Então, mas procurei o você teu sabe livro aqui que... também para mostrar, eu não achei porque tá uma zona, Hiró. Ah, Aqui eu achei. Você tá vendo? tá tudo encaixotado aqui para poder mudar e eu não consegui achar. Mas eu achei aqui, ó. Ótimo. Até eu andei revendo Ah, para não me contrariar. era isso que eu queria Então, a pegar o capa livro também. é o Santo Graal com a cobra mordendo o rabo lá em cima, em forma de hóstia, né? E o Santo Graal é o cálice vazio. Depende do que colocar no cálice. Que chá colocar ali. Se é água, se é um chá. Então vamos começar. Quantos minutos nós temos? A gente tem, contando de agora, 53 minutos. Então, me diz você, quando você soube, você estranhou? A primeira vez que eu ouvi, sim, claro. A gente não pode mentir, né? Então eu falei, a primeira vez que eu soube foi você estava terminando o livro, se eu não me engano. Estava nos momentos finais. Eu lembro que a Karen estava te ajudando a revisar o livro, alguma coisa assim, até uma boa memória. É. Aí eu lembro que você, Eric, dá uma olhadinha, eu li assim, eu falei, que interessante, né? Mas tem É. aquela coisa, uau! E eu lembro que tinha acontecido um caso, eu não vou falar o nome de pessoas, porque eu não sei se as pessoas querem que fale, mas com um Uhum. amigo em comum nosso, que tinha, eu não lembro se tinha se ferido com arame farpado, alguma coisa assim, eu não lembro o que Hum. que era. E aí ele tinha passado e ele mesmo naqueles dias, ele falou, olha como melhorou. Eu falei, caramba, que coisa! Sabe, vai dando aquela coisinha. E eu lembro que a gente tinha tido um acidente de alguém ter ferido o pé, eu acho, num bichinho. E eu também vi isso ali na minha frente acontecer, ali um alívio imediato ali. Eu falei, o primeiro é susto, depois você fica intrigado, né? Vem, tipo, ok, tem alguma coisa estranha aqui disso, né? E aí depois veio o livro, e aí dentro do livro eu fui lendo as referências, eu fui lendo tudo ali que estava escrito, estava descrito, e eu comecei a fazer as minhas pesquisas também, eu comecei a entender melhor o que era a terapia real. Eu estou continuando falando, tá, pessoal? Porque o do Hiroshi deu uma travadinha, então para a gente É, eu não estou parado interromper, aí. para não interromper o assunto, mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está Ah, me então ouvindo? tô te ouvindo também, então só a sua imagem travou. Travou a minha imagem só. Mas eu estou saindo. Mas dá pra... Oi? Desculpa. Eu estou falando, você está me ouvindo? Tô te ouvindo normalmente. E aí foi isso, Hiró. Aí depois foi indo. Foi o que a gente fez. E você? Maravilha. E você? A primeira vez que você Então, ouviu, como foi? na minha história é assim, né? A história começa com minha mãe.
Até na primeira capa, na primeira página do livro, eu dedico ao meu avô, o pai dela, que inclusive ela pediu para que eu usasse o nome dele no livro. Então, no nome, não está no meu nome, né? Está o nome dele, Tico Magawa. E ela pediu para dois motivos. Um, para honrar a memória dele, e outro, para me proteger de eventuais perseguições, né? Sim. E isso foi muito interessante da parte dela, essa intuição, foi muito boa. Orientação da mãe, né? Então, mas a história, na verdade, começa com meus avós, né? Meu avô vindo do Japão, porque repare o seguinte, um povo novo chega aqui nesse país tropical, tem malária, tem febre amarela, tem doenças que o povo japonês nunca teve lá. Não é um perigo? Sim, É um sim. organismo, vamos dizer, virgem para as matas tropicais, né? Então, meu avô, por exemplo, que ele era um intelectual, ele era um professor, ele foi dada a ele essa missão de orientar as pessoas a essa autovacina. Uhum. Porque repare como a terapia real ela é inteligente, né? Repare o seguinte, qualquer animal que se fere, a primeira coisa que ele faz é lamber. É. Não é só o efeito da saliva, mas também o efeito de engolir o ferimento. O que tem no ferimento? Tem a memória de quem está te invadindo, Sim. de quem está te agredindo. Então, o organismo cria a chave e a fechadura, antígenos e anticorpo. Olha que coisa bonita. Só o fato do animal lamber o ferimento já está criando um estímulo imunológico para... Fora os efeitos da saliva também, né? A saliva também tem efeitos curativos. Mas o engolir o ferimento é algo estimulante do sistema nervoso, sistema imunológico. Bom, então, repare, esses japoneses imigrantes chegando no Brasil, completamente virgens para as doenças tropicais. Morreram muitos, mas aqueles que conheceram, tiveram acesso à terapia real, sobreviveram. Repare só, 1928, olha só, um ano, assim meus avós estavam já aqui no Brasil, minha mãe nasceu engatinhando, fogão de lenha, aí cai uma panela de sopa nas costas da minha mãe. Nossa. Lá no meio do mato, no meio do nada, sem transporte, sem luz elétrica, sem nada. E o que faz com aquela criança queimada? Aí, sabendo a terapia, meu avô e minha avó coletavam a própria urina e faziam compressas na criança. Olha. E ela não teve problema nenhum, só teve até hoje ela tem uma manchinha nas costas, mas foi devido... Então, assim, minha mãe foi salva pela urina dos meus avós. Então, quando ela me pediu para escrever o livro, era quase que uma gratidão a esse momento, que ela foi salva pela urina. E aí, eu lembro exatamente, ela fez 70 anos e eu tinha acabado de fazer 40 anos. Aí ela me disse assim, meu filho, eu visitei minhas amigas, estão todas doentes. Eu falei, mãe, normal, né? 70 anos, começa a ficar doente, né? Ela disse, você já me viu gripada? Eu falei, não, mãe, eu nunca vi a senhora gripada. E você, meu filho? Quando é que eu te levei para o médico? Aquela vez que eu caí do muro, caí do telhado, né? Só. E seus filhos? Quando é que você levou para o médico? Realmente, por doença, nunca levei. Só por acidente, né? Judô, cair da bicicleta, essas coisas. Mas de doença, assim, nunca levei. Então, a gente acostuma com isso, né? De ver a mãe saudável, né? De ver os filhos saudáveis, né? Então, a gente acostuma com isso. Mas ela me chamou a atenção e disse assim, né? Então, meu filho, eu quero que você escreva um livro sobre a terapia real, porque eu temo que se a gente ficar calado,
pode causar um karma negativo, por não dividir esse conhecimento. Olha só. Aí ela me disse, eu relutei, porque eu falei, mãe, não sou médico, isso pode trazer perseguição da vigilância sanitária, sei lá. Ela me disse assim, meu filho, nós nunca pagamos escola para você. Você estudou em escola pública, do primário à faculdade. Então nós temos um débito com a nação. E hoje você é um profissional reconhecido na sua área, você sabe escrever muito bem. Então eu quero que você escreva esse livro. Aí eu relutei ainda, falei, mas mãe, perseguição, as pessoas vão ficar com nojo da gente. Ela falou assim, meu filho, quem estiver pronto para entender, vai entender. E outra coisa, eu dou a minha bênção e a bênção do meu pai, por isso você vai usar o nome dele no seu livro, para honrar a memória dele e homenagear ao mesmo tempo. E assim eu fiz. Escrevi o livro e, pasme, não houve perseguição. Pelo contrário, né? Não, pelo contrário mesmo. Só tem relatos maravilhosos, né? Eu achei bonito, né, revisando aquele filme lá, o vizinho seu, como é que chama o moço Roberto. lá? Roberto. O Roberto. Que resposta fantástica que ele deu, né? Emagreci, estou mais disposto. Não, que coisa incrível. Ao longo dos anos a gente ouviu coisas que nem a gente esperava, né? Muitas vezes. Pessoas que usavam de outras formas, falam, uai, como, né? E historicamente Exatamente. também a gente achou coisas incríveis também, né? Ao longo dos anos, né? Então, olha aí, o Rudá está assistindo, meu filho está vendo aí, Omar. Ô, Omar, você está aí? Rudá lá do Japão. Ele está lá no Japão vendo? Está no Japão. Então, inclusive, chama-se terapia real porque a família imperial usa em segredo. Olha. A partir do ano 2000, foi permitido, existe uma organização no Japão chamada MCL, Miracle Cup Liquid, que divulga o uso da terapia real. E esse instituto era presidido por um médico que participou na Segunda Guerra Mundial, o Dr. Inoue. E ele, depois que terminou a guerra, ele juntou todos os relatos, as aplicações que ele fez em situação de guerra, queimadura, infecções, até transfusão de sangue. Não tendo o sangue, ele usava água de coco, não tendo água de coco, usava a urina de soldado saudável. Olha que coisa. E salvou muita gente. E tudo isso foi relatado por Universidade de Tóquio, e aí eles pesquisaram cientificamente. Então, hoje, sabe-se que muitas universidades já pesquisam. Né? Então, não é mais algo assim, bruxaria, nojento, etc. É o nosódio. Isso é um nosódio. É o princípio da homeopatia, onde semelhante cura semelhante. Historicamente, a gente viu, né, também na Índia, a gente acha dentro de algumas linhas de yoga o uso também, né? Ou de forma religiosa, ou de forma até para uso terapêutico também. Mas sempre houve aquela primeira instância que as pessoas olham aquilo como algo muito estranho, e aí a pessoa negativa aquilo, até por praticantes de yoga fazem isso, né, no mundo. E depois as pessoas aos poucos vão voltando. Eu acho que sempre tem aquela primeira ação, né? A maioria das pessoas tem essa primeira coisa de ai, que nojento, ou que estranho. E depois aos poucos. Até em yogis eu já conversei, não indianos, mas eles falam, não, isso não existe no yoga. Aí depois eu mostro, olha, não em todas as linhas, mas tá aqui. Aí a pessoa, realmente, tá ali, mas... E aí você conversa com alguns yogis, realmente é uma prática comum em algumas linhas na Índia. Me chamou a atenção, em 1993, eu participei de um congresso internacional de medicinas alternativas em Curitiba. E tinha médicos lá do mundo todo. Aí eu conversei com um médico tibetano, porque eu sabia que os tibetanos usam também, né? Uhum. Aí ele falou, realmente, é uma medicina oculta, a gente pratica em segredo e ela é muito eficiente.
Aí eu perguntei para um médico argentino, que também, nesse congresso, a grande maioria era favorável, né? Uhum. E porque já essas pessoas que pesquisam vão chegar nisso, né? Vão chegar nisso. Por exemplo, no meu segundo livro de urina, que eu estou escrevendo, a capa é um macaco urinando para cima e bebendo. O título do livro, Nosso Primo Tem Razão. Na contracapa, a Clarinha, quando tinha 7 anos, cheia de agulha no rosto, dando uma risadinha assim, e Ah, aí eu digo assim, há 40 anos atrás, a acupuntura era tida como bruxaria, como placebo. Hoje, ela é aceita em todas as universidades do mundo como especialidade médica. Ponto. Né? Ou seja, o que antes não sabia o que era, agora sabe o que é. Né? Inclusive, no próprio Tao, tem uma frase que diz assim, a ciência, o conhecimento do homem não avança. Ele apenas alcança o que antes ele não enxergava. A maçã caía antes e depois de Isaac Newton. Isaac Newton só fez a lei, mas a maçã caía antes e depois. E exatamente. assim, a terapia real, ela vai continuar sendo usada, divulgada, pesquisada, porque ela realmente veio para dar essa independência ao ser humano, entendeu? Porque você está no meio do mato, você está no meio do oceano, não pode beber água do mar, mas você pode beber a sua urina. Você lembra aquela que ninguém queria editar meu livro? Lembro. Então, ninguém queria editar. Eu levava, o pessoal ria e mandava embora. Eu levava para outro editor, o cara ria e mandava embora. Até que eu cheguei na Madras, e aí tinha um senhorzinho sentado lá numa cadeira, o pai do dono, né, que ia examinar. Aí o diretor pegou o livro, começou a folhear na minha frente e já fazer aquela cara de espanto, né? Aí ele falou assim, olha pai, um livro que fala da urina, dando, assim, achando engraçado, né? O pai se levantou, pegou o livro, folheou, disse assim para ele, meu filho, você sabe que eu já fui marinheiro, né? Sim, papai, eu sei. Você lembra daquele acidente que eu te contei, que morreu muitos amigos meus, porque bebeu água do mar? É. Eu não morri porque eu não bebi água do mar. Eu bebi a urina e sobrevivi. Então, meu filho, você está aqui por causa da urina. Pode escrever, pode editar esse livro que é muito sério. É Você vê que incrível. coisa. Não, e essa ligação das histórias, né? A gente sempre vai conhecer alguém que em algum momento usou a urina para alguma coisa e as pessoas Isso. sabem disso, sabe? É verdade. É verdade. Recentemente, no mundo das artes marciais, o Lyoto Machida, Sim. que é um campeão aí, ele também divulga, né? Ele até já bebeu na frente das câmaras. E acho, se não me engano, ele é do Pará, se eu não me engano, Ele paraense. é do Pará, É, Belém. O pai dele também, né? O pai dele é que é a mesma função que o meu avô teve, né? De ensinar para os imigrantes a autovacina. olha, Porque, repare, como inteligente e como é benevolente a urinoterapia. sim, Porque o rico e o pobre está dentro dele, entende? A melhor medicina dentro da pessoa, não tem que buscar fora, não tem que comprar. é Olha verdade, como é benevolente. é E verdade. o melhor bálsamo que você tem para uma queimadura é a urina. Um É, corte é a urina. Né? Um ferimento é a urina. Por isso o samurai está lá naquela batalha, ele não vai lá para o hospital costurar, ele vai encher de argila, urina e babosa, o que ele achar, ele vai curar assim, né? Como um bicho faria. Né? Então, na segunda página do meu livro, eu digo assim, se existe um Deus que é pai e generoso para todos seus filhos, ele tem que deixar ao alcance do rico e do pobre, do doutor e do varredor, todas as condições para se ter saúde plena, não é? é A verdade. urinoterapia é mais uma prova.
dessa benevolência e generosidade de Deus. Exatamente. Eu enxergo assim. Eu enxergo a urinoterapia como uma dádiva e como uma bênção, né? Porque ela está com você aonde você for. Exatamente. Não, e é incrível, a gente está falando aqui, eu não sei se está aparecendo para você, porque a tua imagem ainda está travada, eu não sei se o que o pessoal está escrevendo está aparecendo. Mas é incrível aquilo que a gente estava falando. Todo mundo já ouviu falar de algum uso, e o pessoal começou a escrever aqui, ó. É, Eu já ouvi falar para queimadura de água-viva, outra pessoa aqui para tirar dor de ferroada de peixe, mando ou bagre. Esse mesmo eu nunca tinha ouvido falar, primeira vez. A gente vai sempre descobrir. Mandrovar. A primeira vez que eu ouvi você falando foi quando você contou um caso, que eu acho que você estava na Bahia, e um rapaz. Isso, é verdade. Foi uma queimadura de. Eu não lembro. Mandrovar. Do quê? Mandrovar. Mandrovar. É o quê? Mandrovar é taturana de fogo. Ah, taturana de Taturana. fogo. Foi isso. É. Essa história foi a A primeira dor vez é que eu ouvi. terrível. A dor é terrível. É? Terrível. Chega a dar deu taquicardia. Uau. É. Então, nessa hora, a urina, nossa senhora, foi assim um bálsamo, né? É como tirasse com a mão. A mesma coisa acontece com a água viva, essas coisas. A urina é muito eficiente. E na tua pesquisa, Hiro, você, obviamente, pelo seu histórico, você pegou toda a parte do Japão, você achou muita coisa na Índia também. Em quais outros povos, assim, tem, assim, tirando do falar que o pessoal vai comentando, que a gente vai encontrar no mundo inteiro, mas você encontrou em outros lugares do mundo também falando sobre, assim, em papéis e dentro de livros importantes, essas coisas? Olha, todas as culturas, todas, mesmo a da Europa, esse pessoal antigo, todos conheciam. Todos conheciam. Se você pesquisar na literatura, os romanos usavam. Porque, assim, situação de guerra, meu amigo, você não vai achar aguinha fresca a qualquer hora, né? É verdade. E você está machucado, você não vai achar metiolate, água oxigenada, não vai achar nada disso. Você vai achar a sua própria urina. É. Então, todos os povos conhecem, né? Então, por exemplo, na Índia, Shivambu, conhecido como néctar de Shiva. Tem aforismos, tem histórias. Na Índia é onde mais tem citações, né? É. E no Japão tem muitas citações, no Tibete. Imagina um monge tibetano atravessando aqueles lugares tão desérticos. Ele não vai levar 2 litros de água por dia. Ele vai reciclar a própria urina. Muitas vezes, a urina do camelo também ele bebe. Do animal que está acompanhando também, para poder sobreviver. Sim, sim. Bom, então chegou aqui no Brasil, nessa esteira de autoconhecimento, né? Porque as pessoas sempre falam, né? Oh, está tudo dentro de mim. Meditar é mergulhar dentro de si. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Mas quando você fala, você já bebeu de você mesmo? Ai, credo, eu não. Então esse não é um verdadeiro investigador. Porque, se você repare, a própria palavra humor, né, ela está ligada a líquidos. Né? Humor aquoso, humor daquela pessoa, o humor está mal-humorado. Né? Então, quando você bebe a sua urina todo dia, você faz um checklist do que está acontecendo dentro de você. Tudo que você comeu, tudo que você bebeu, tudo que você sentiu, está impresso ali na urina. Então, eu percebo, quando eu bebo alguma coisa estranha, eu busco na memória o que foi que eu comi para dar aquele gosto ruim, ou o que foi que eu senti para dar aquele gosto ruim. Quer ver um exemplo? Uma vez eu bebi de manhã, estava ótimo, né? Você sabe, quando você está bem, é um assim, caldo de legumes ou água de coco. O meu é assim. Não é assim? Não é exagero, não. Não é ácido, não é amargo, ele é neutro, né? Um caldo de legumes. Bom, bebi de manhã, estava... O pessoal que toma hoje em dia água morna com limão, quando eu falo assim, gente, é mais fácil do que água morna com limão. Aí o pessoal fala, como? Eu falo, não precisa nem esquentar, né? Não precisa nem ligar o fogo. É verdade. Já está a 36 graus. Mas então, deixa eu continuar. Vai lá, eu estava falando
Eu estava falando do... Ah, que você tinha tomado de manhã e você estava fazendo a experiência Ah, de tomar no outro horário. aí eu tomei de tarde. Ah, sim. Aí eu discuti com minha companheira. Ah, porque a toalha molhada, sabe aquelas brigas bobas? Porque você largou a toalha ali, que a ferramenta tá colar. Aí eu fiquei bravo, nervoso, fiquei chateado. E aí eu fui beber urina, estava horrível. Repare, eu não comi nada de diferente, apenas senti raiva. Ficou impressa na urina. Então, aquela frase de Jesus, não é o que entra que envenena, mas sim o que sai, cabe perfeitamente aí, não é verdade? Então, você vê, à medida que você pratica a urinoterapia, você vai validando, vai conhecendo, vai percebendo coisas que antes você não percebia, não é verdade? Então, essa frase de Jesus não adquiriu uma nova dimensão? Sim. Então, é isso. Será que... E agora é engraçado, vou te dizer, esse impulso que minha mãe teve, né, de que eu escrevesse o livro, ela sentiu e olha o efeito kármico que desencadeou, né? Você lembra lá na, na escola do seu pai, na época do lançamento do livro, Lembro. foi aquele senhor alemão, não sei se você lembra dele, que tinha um câncer de pele, assim, Lembro, e aí lembro. ele me financiou toda a viagem para a Alemanha, né, para participar do segundo Congresso Internacional de Urinoterapia. Ele financiou tudo, porque aquele câncer curou. Ele ia fazer enxerto, ia fazer não sei o quê, e simplesmente com a urina curou, sarou. Aí ele me financiou a viagem para esse congresso. Eu me lembro que você foi para a Alemanha num congresso de... Era só de urinoterapia ou era um congresso de Não, terapias só de naturais? urinoterapia. Só Só de urinoterapia. urinoterapia. É. Então, o que eu percebi foi o seguinte, que esse livro gerou um karma positivo para minha família. Gerou um crédito kármico. Por quê? Porque toda pessoa que lê o livro, aplicar e se sentir bem, ela certamente vai ter um sentimento de gratidão. É? E essa gratidão vai achar o destinatário. Sim. E isso é muito bom para alguém, né? Tô procurando um negócio para tentar te mostrar aqui. Eu tô te ouvindo, Hiró. Não, É eu que... só estou querendo dizer para você. Você como terapeuta, já percebeu isso? Que Já. alguém que você auxiliou e tem gratidão por você, isso fique registrado em algum lugar, Fica. no acástico. Exatamente. E lá nunca se perde, né? É como uma internet mesmo, né? Então, esse livro gerou muita gente grata. Então, eu vou contar um caso rápido assim, que eu acho assim muito impressionante, né? É. Olha só, que coincidência. Nessa ocasião em que eu fui para a Alemanha, eu já tinha, assim, já tinha dado a palestra, a entrevista no Jô Soares. E muita gente já estava usando. Muita gente estava usando. Aí, eu viajei para a Alemanha e minha mãe, e nós temos uma casa em São Paulo, na Praça da Árvore, tínhamos, né? E estava alugando na época. Aí minha mãe foi conversar com a pessoa que queria alugar. Aí essa pessoa disse assim, eu quero um quarto que bata bastante sol, porque minha mãe está se recuperando de um câncer. E imagina a senhora, que coisa incrível. Minha mãe se recuperou do câncer depois que assistiu uma palestra, uma entrevista no Jô Soares, de um japonês que falou da bibeurina, e minha mãe estava tão desesperada que acabou fazendo e se curou. Aí minha mãe olhou para ela e falou, mas é meu filho. Mas olha a coincidência. São Paulo deve ter o quê? 8, 9 milhões de pessoas. E o destino faz encontrar essas duas pessoas. Não é uma coisa incrível? Incrível, incrível. É incrível. É uma coisa impressionante. E aí eu entendi o seguinte, essa pessoa, se não encontrasse minha mãe,
o sentimento ia estar existindo de gratidão, não é verdade? Sim. E me achar. Então, imagina quantas e quantas pessoas tem que se beneficiaram com a leitura do livro e não me encontram para agradecer. Mas, de qualquer maneira, tem um sentimento de gratidão, né? Então, eu acho que isso é muito significativo na vida de um terapeuta, de um escritor, né? Hiro, o que eu posso te falar é assim, naquela época, no Instituto, é claro, nem dava para te passar, a gente recebia não só de telefonema, mas cartas escritas à mão, era questão de centenas. E muitas vezes as pessoas ligavam lá, porque em algumas vezes, não sei se você se recorda, a gente dava o telefone do Instituto, porque tinha os seus workshops também, para vender livros, né? Para as pessoas terem acesso, e as pessoas ligavam lá na época, o mesmo telefone até hoje, na verdade. E as pessoas ligavam lá, tipo, só para isso. Olha, eu não queria comprar nada, eu não quero nada, eu só quero ligar para agradecer. Eu vi vocês na televisão falando sobre urinoterapia e eu comecei a usar, eu me curei disso, me ajudou naquilo. E falava, ok, obrigado. E desligava. As pessoas só queriam isso, nada mais. É. Então, mas que incrível, né? E essas cartas você ainda tem, será não? Eu teria que procurar, deve ter alguma coisa guardada em algum lugar, porque É, a gente costuma guardar, vê a se gente acha. costuma arquivar. Vê se acha. É histórico isso, hein? Vou dar uma olhadinha assim. Olha, você vê. Aí, a minha presença nesse congresso internacional, né? Estávamos em 12 brasileiros. 8 eram religiosos. Tinha médicos, etc., né? Mas 8 eram religiosos. E conseguimos trazer o terceiro congresso para o Brasil. Você lembra? Que a Lembro. Neiva foi a nossa presidente e tal. E aí esse congresso foi em Belo Horizonte e foi, assim, estupendo, né? Foi maravilhoso. E aí, aí que aconteceu? Aumentou demais o número de usuários, de médicos e terapeutas holísticos, né? Que começaram a pesquisar e a indicar. Quer dizer, hoje, a urinoterapia ela está muito mais aceitável do que em 1998, há 20 anos atrás. Hoje está muito mais fácil de entender, né? Essa linguagem metabólica que é o que ocorre quando você ingere a sua própria urina. Eu vi alguém perguntando se tem alguma contraindicação. Então, não tem nenhuma contraindicação. Só tem aquele comecinho, né, que nos primeiros dias que o corpo vai passar por uma adaptação que é normal com qualquer substância que você vai ingerir nova no organismo. Na verdade, ela não é uma substância nova, né? Ela é uma substância que o seu corpo vai relembrar que ela estava lá dentro em alguns Isso. minutos antes. É só Então, deixa eu isso. só lembrar vocês da onde surgiu a palavra vacina. A Sim. palavra vacina vem de vaca, né? Teve um pesquisador francês chamado Jenner que estava vivendo uma epidemia de varíola e era mortal, né? E ele observou que as ordenhadeiras de leite, as moças que tiravam leite, elas estavam imunes à varíola. Olha. E percebeu que elas tinham uma espécie de varíola bovina. Em contato com a vaca manifesta uma varíola bovina, um tipo de varíola. E elas pegam essa varíola e ficam imunes à varíola humana. Aí ele observou. Toda a ciência começa com observação. Observou. 2. Hipótese. Qual é a hipótese dele? Será que essas moças em contato com uma forma atenuada da varíola, elas ficam imunes? Teria que passar por uma experiência, que é o terceiro passo. Experiência foi o seguinte, ele pegou o próprio filho e pôs em contato com a varíola bovina. E percebeu que o filho manifestou a doença, mas sem agravo. Depois, um momento
final e perigoso, pois em contato com pessoas doentes de varíola. E ele estava vacinado. Então, a palavra vacina vem desse momento da história de uma epidemia também. E o que é a urinoterapia? Exatamente quando você, por exemplo, nesse momento, né, uma gripe comum, em qualquer infecção, o seu organismo começa já a lutar contra. Às vezes você é portador e seu organismo rechaçou, conseguiu vencer. Então, muitas vezes você esteve em contato com a fonte de contágio e ela penetrou em você. Aí você bebe a sua urina. Quando bebe a urina, na nossa garganta, tem sensores, como leitura de barra, de código de barra, aqui na garganta. Lê tudo que desce. Essa mucosa aqui das amígdalas, da mucosa da garganta. E manda informação para o cérebro. Por isso que é posicionado bem aqui na garganta. Então, antigamente, dizia-se que as amígdalas não serviam para nada. Hoje, sabe-se, amígdalas são sensores, leitores desse código de barra de tudo que desce. Então, quando você come qualquer coisa, ou bebe qualquer coisa, aquilo imediatamente ele é rastreado, é lido. Então, quando você bebe a sua própria urina, essa mucosa vai ler e informar ao cérebro o que está acontecendo dentro de você. Aí, com essa luta que já está acontecendo dentro de você, ele decodifica o invasor e cria antígenos. Assim, o leão se cura, os animais se curam de infecções ao lamber aquele pus nojento. O animal vai lamber. Inclusive, eu sempre digo, né, que toda criança já comeu casquinha de ferida. Já é. Né? Toda criança. E isso é instinto. É instintivo, porque ao comer a casquinha de ferida, o organismo vai ler quem está atacando aquela ferida e cria os antibióticos naturais. Simples assim. Como tudo que Deus faz. É lindo, elegante. É muito elegante. Nojento para a cultura civilizada moderna que causou isso que está acontecendo no planeta, né? Exatamente, exatamente. Eu falo assim, ó, uma vez uma moça veio me entrevistar, agricultura, né? Eu estava dando um curso de casa de pau-pique, mas eu dei o nome assim, Construindo a Casa do Futuro. Aí a moça olhou e falou, mas professor, pau-pique não é coisa do passado? Eu respondi para ela assim, querida, Beethoven é do passado, mas Beethoven é eterno. A acupuntura é do passado. Yoga é do passado, mas yoga e acupuntura são coisas eternas. E a urinoterapia? E tem muitas mentiras na nossa vida. Quer ver uma? Leite com manga mata. Sexo é pecado. A Terra é o centro do universo. Tudo isso nós já acreditamos. Então, quantas mentiras mais tem em que a gente vai derrubar? Né? E a própria palavra urina vem de ouro. Né? Urina, de ouro, líquido dourado. Né? Então é isso. É simples assim. Será que tem alguma pergunta para a gente? Tem uma pergunta aqui, ó. Hiro, terapia real funciona mais rápido em crianças? Meus filhos eu acostumei desde pequeno a lidar, né, passar em ferimento, a passar no cabelo, a passar na pele, e não falar para ninguém. Né? Então eles sabem que é um código assim meio secreto da família. E a criança, ao lidar com isso, ela vai crescer e quando chegar o momento que precisar, ela vai saber usar. Porque já não vai ter mais aquela barreira, né, cultural. Estão perguntando onde compra o livro. O livro, infelizmente, não está mais editado. Só em sebo. Oi? Só em sebo, né? Cura-te a ti mesmo, Hiroshi. Vocês podem procurar. Muita gente acha naqueles sebos virtuais hoje em dia. Claro, hoje em dia é só no virtual mesmo, nesse momento. Mas tem lá, tem lá. Tem em PDF, viu? Eu vi aí. É? Mandei, não mandei? Não me mandou, não. Então, mas quem quiser, eu mando em PDF. Ou eu mando para você remanda para eles. Pode ser também.
Estão me perguntando aqui como você comentou sobre as amígdalas e quem não tem amígdala. É uma mesma pergunta que eu fiz para o Hiroshi há 20 e poucos É. anos atrás. Porque eu não Ah, tenho. Então foi a pergunta que eu fiz para ele na época. Vai lá, Hiroshi. é. O engenheiro que criou as amígdalas criou também substituto para a amígdala, que é a própria mucosa É. daqui da garganta. Ela também, toda mucosa funciona como estimulador, né? Pelo Ayurveda, você tem as papilas gustativas e a própria pele, né? A gente Sim, sim. não é até estranho falar isso, né? O Ayurveda entende que a pele é um órgão. Todo mundo deveria entender porque faz parte da anatomia. Só que a gente esquece que a pele é um órgão e que ela sente, que ela absorve e que ele manda também impulsos para o cérebro do que está tocando a sua pele. Até no Ayurveda, na medicina tradicional da Índia, a gente fala que é um ditado, Hiro, que é assim: nunca passe na pele aquilo que você não poderia colocar na sua boca. Ah, é verdade. Que é um Nossa ditado Senhora. muito importante. Quantos Pô, cremes e outras porcarias a gente passa na pele, a pô, gente nunca passaria na boca. Então não tem lógica isso, né? é verdade. Não tem lógica nenhuma. Então, ao tocar a urina, você também, de certa forma, você está fazendo isso. Por isso que em algumas tradições eles tomam banho também, passam nos pés, Isso. na cabeça. No meio da floresta, eles tomam banho para entrar na floresta, que é uma forma também do seu cheiro, tipo, mostrar para a floresta, ó, tô chegando, de proteção. Tem uma série de usos assim. Sim, sim. Inclusive, eu recomendo uma seguinte experiência. Veja que coisa linda. Todo mundo sabe quem é o Masaru Emoto, né? O japonês da memória da água, da Sim, fotografia. eu Então, sei. é. Olha só que coisa linda. Essa experiência que eu vou contar comprova a memória da água. Por quê? Então, você pega duas vasilhas. Em uma você põe água pura, em outra você coloca a sua urina. E põe as duas mãos, uma em cada vasilha. Então, depois você tira as mãos molhadas, uma está com urina, outra está com água, né? E aí chacoalha, fica chacoalhando assim até secar. A mão da urina seca no instante. E a mão da água não seca, fica úmida. Por quê? Respondo. Eu não sei, não. Nesse, Porque nesse... a água, a urina, tem a tua Ah, memória. Ela tem a tua memória. claro. Então, a pele, a segunda boca, ela absorve rapidamente. A água, Verdade. embora, você vê, a urina 99,9 é água, né? E a outra, esses sais têm a tua memória. Então, quando você põe a mão na sua urina, a sua pele vai beber rapidamente, vai desaparecer. Nossa, é verdade mesmo. Olha, É. incrível. É. Sempre Bom, aprendendo com o professor. É assim que funciona, gente. e, Maravilhoso. e outra coisa que eu ensino também, a pessoa pode começar com uma gota. Pega uma gota, põe num copo de suco. Uma gota. Dia seguinte põe duas. Outro dia põe três. E até chegar numa colher, depois assim vai indo. Até chegar no momento em que, aqui ó, perguntaram, se tiver infecção urinária, pode beber sim. Por quê? Porque se você já está com a infecção, você não vai ficar com infecção ao quadrado. Você vai criar anticorpos. A primeira pesquisa científica com urinoterapia foi com infecção urinária. É o próprio nosódio. É o próprio nosódio. Esse é o princípio da homeopatia. Semelhante, cura semelhante. Então, se você está com a infecção, você é o semelhante. Você vai usar para criar memória, para criar antígenos. Sim. E no diabético funciona muito bem também, por quê? Porque a urina contém a matriz de todos os hormônios. E quando o diabético bebe, a urina é doce. Aí os nossos sensores vão avisar o pâncreas para produzir mais insulina. Então, de todas as terapias que eu conheço para diabetes, a urinoterapia é a mais eficiente. E não é incrível? A mais barata também. Não é uma Nossa, coisa divina? é divino. Ô, Hiro, tem uma pergunta que é uma pergunta muito comum, que em relação ao ciclo menstrual. O que você pode falar? Bom, são orifícios diferentes, né?
Daria para coletar, sim, no período, mas o ideal é nesse período pular. Inclusive, a, essa secreção menstrual, quando vocês estiverem aqui, viu? Ele é muito bom para a terra. Sim, Nossas abóboras adoram sim. essa secreção. Urina de mulher grávida, então, é uma bênção. As plantas a adoram. Nossa, fica tudo bonito. Uma coisa impressionante. Bom, tem uma pergunta da Rita. É preciso fazer uma alimentação restrita? Eu sempre respondo isso, sabe como, Hiró? Eu falo assim, Bom, olha, uma alimentação saudável deveria todos comer, independente se você vai beber é, ou não a sua urina. é verdade. Mas, ó, eu respondo assim. A, a pessoa pode começar sem dieta nenhuma, sem nenhuma restrição. À medida que ela vai fazendo, ela vai percebendo no sabor o que está em excesso. Sim. Aí ela vai criar até uma certa aversão àquilo que ela comeu demais. Então, esse feedback, essa biofeedback, o organismo faz. A pessoa bebe urina e daqui ela vai perceber o que está fazendo mal para ela. Aí ela vai tirando aquilo, até chegar o momento que a urina está caldo de legumes, né? Vai ser uma aguinha. Hiró, a gente tem 5 minutinhos. Se você quiser dar para dar uma finalizada aí. Então, o que eu quero dizer é assim, que é, toda ação gera uma reação, né? Então, quando eu escrevi o livro, eu não imaginava o tamanho da repercussão. Eu não imaginava também o tamanho do retorno à minha família. Então, hoje eu percebo assim, todo mundo tem seus dramas, né? Mas à medida que você caminha nesse caminho de fazer o bem, né? Aquela história, né? Não basta querer, tem que desejar profundo. Para ter paz nesse mundo, devo ser um benfeitor. Então, à medida que você vai gerando, no seu caminhar, você vai gerando amigos, gerando gratidão, você vai gerando, semeando flores por onde você passa. Quem semeia amores, de certeza, colhe amor. E quando eu escrevi esse livro, eu semeei muito mais do que eu esperava. Nasceu muito mais planta do que eu esperava com esse livro, né? Então, eu tenho assim essa missão, porque eu sei que quanto mais pessoas usarem, mais saudáveis vão ficar essas pessoas. Então, hoje eu não tenho assim mais vergonha de dizer que sim, eu faço, eu uso, eu divulgo, né? E quer saber por quê? Então, quer saber por quê? Vamos conversar. Minha mãe completou 94 anos, está super saudável, né? Está em isolamento, tudo, mas está saudável. E eu espero chegar na idade dela assim, saudável e lúcida do jeito que ela está. E o que eu quero Aquele, dizer a respeito do livro é isso. aquele vídeo que você postou dela fazendo atividade física ali, é recente aquele vídeo, Hiró? Esse foi agora, é a última vez que eu estive com ela. Se quiser, vai lá no Facebook, vocês vão entender o que eu estou falando. Quantos anos? 94 agora. 94, mais ágil do que eu. Bom, gente, está acabando. É que senão o Instagram vai cortar a gente. Primeiro, claro, agradecer o Hiró imensamente por estar falando sobre a terapia real. Eu voltando a falar publicamente também. Eu e o Hiró, praticamente no mesmo período, fiquei um tempo sem falar publicamente, só para alunos, coisas mais íntimas e tudo mais. Mas é um momento propício também, e tem momentos que é importante falar, né? De tempos em tempos, a volta a é como se fosse a história vai se repetindo e a gente volta com a nossa atividade, que a gente nunca deixou de fazer, na verdade. E eu queria lembrar que hoje, às 20 horas, pessoal, hoje às 20 horas eu vou estar recebendo no YouTube o próprio Hiroshi, a Silvana e o Renê para a gente fazer um bate-papo diferente
sobre... A gente colocou o título Nada Muda Se Você Não Mudar, mas vocês vão ter que estar na live para entender o que a gente vai estar falando, porque é super especial, é super diferente. Vocês aí que têm crianças em casa, ou neto, ou filho, vizinho, sobrinho, é um momento interessante. A gente vai falar sobre o brincar, sobre a atitude da nossa mente nesse momento, sobre a ecologia da mente, da alma, do espírito, do corpo. Vai ser bem legal, eu convido vocês para assistirem com a gente. Vai ser bem bacana, é uma conversa um pouco diferente, que são em 4 pessoas, mas vai dar um jeitinho, né, Hiroshi? A gente vai dar um jeito ali. Yes, Tá bom? daremos. Hiroshi, Falou, te vejo às 20 horas. Brigadão. Pessoal, falou, um abraço. abração, 20 horas então, no nosso canal Ok, do YouTube. A gente vai divulgar para todo mundo a partir desse horário que a gente deixou para não confundir vocês. A gente vai começar a divulgar. Vejo vocês à noite então, pessoal, 20 horas. Um grande abraço, se cuidem, fiquem em casa e qualquer coisa estamos por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.